Oi, gente. E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje aqui nesse vídeo eu quero falar a respeito de um assunto, né? Mas eu também quero colocar aqui um pouco da história, né? De como que foi minha trajetória trabalhar com os dois materiais, né? E o que compensou e o que vem compensando nesses últimos tempos para mim. Esse vídeo aqui é para falar a respeito, assim, você que quer começar nessa área do bolo cenográfico, né, de você trabalhar com bolo cenográfico, quais os materiais é mais interessante para você trabalhar, o açúcar ou você ir direto para o material não perecível, como o biscuit, por exemplo, né? É, Gente, logo quando eu comecei nos bolos cenográficos, eu fazia bolos infantis, né? E quando eu comecei nessa parte de locação dos bolos infantis, eu já comecei já de cara a usar o biscuit, pela durabilidade, né? Então, por exemplo, assim, hoje já tem uns 10 anos mais ou menos que eu faço bolos, né? E eu tenho bolo, gente, da época que eu comecei, né? Para você ter assim um parâmetro, né, de durabilidade. Não que ele está no mesmo estado, né, intacto, porque vai as locações e o bolo começa a sujar, enfim, né? Mas ele é um bolo que ele tá inteiro, né? Se você quiser, você pode pintar, você pode reutilizar, reaproveitar, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, que eu já trabalhava com biscuit, justamente por conta disso, né? Porque o material era muito bom, ele tinha uma durabilidade muito boa. Quando eu fui fazer uma transição, quando eu coloquei, não é nem transição, quando eu agreguei os bolos de casamento aqui no meu ateliê, o pessoal da minha cidade só queria saber da pasta americana. Né? Eles achavam bonito o bolo de pasta americana, e quando a gente falava aqui que alguém estava fazendo bolo de biscuit, o bolo de biscuit era automaticamente desvalorizado. Né? Então, quando eu iniciei nessa parte do casamento aqui no ateliê, o que eu fiz? Eu peguei e fui atrás de saber como que funcionava a pasta americana, as flores em pasta americana e todo o processo, né? Aprendi muito na marra, né? Tudo, porque na época que iniciou, gente, não existia cortador de flor, frisador de flor, loja que vendia isso, curso na internet, eram pouquíssimos, assim, e o que você aprendia não te dava base suficiente para você fazer as coisas, né? Então foi muito assim, na raça mesmo, na força da vontade, e aí eu iniciei, né? E comecei a fazer os trabalhos na pasta americana. Como eu sempre trabalhei com bolo cenográfico, eu não tinha pretensão nenhuma de trabalhar com essa parte de confeitaria, com essa parte do comestível, né? Então, como eu comecei já no cenográfico, eu queria ficar só no cenográfico. Porque, primeiro, né, meu pensamento sempre foi assim, quando você não está numa cidade tão grande, por exemplo, como São Paulo, né, uma capital, alguma coisa assim, você tem que dar um jeito de você adaptar o seu produto, né, e você ganhar, além de você fazer uma coisa que você gosta muito, você também ter um valor financeiro agregado dentro daquilo que você está fazendo, né. Então, quando eu fui para essa parte de locação, outra coisa também, né, questão do clima. Aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso do Sul em geral, nós temos um clima assim que é muito quente. Nossa, ele é muito quente mesmo. E você também tem uma questão assim de muitos insetos, né, gente? Que tem umas infestações de insetos assim. Então, por exemplo, as pessoas aqui elas optam muito para você ter o bolo cenográfico mesmo, tanto na festa infantil quanto no casamento. Ter o cenográfico, né? Por conta de todas essas coisas, né? É, Então, eu comecei a fazer os bolos cenográficos de casamento na pasta americana. Só que, gente, para você que está começando, eu acho assim que isso aqui é um conselho muito bom para você, porque o que eu tô te dando aqui, o que eu vou te falar aqui agora nesses minutos, eu acho que vai encurtar o seu tempo de experiência, sabe? Porque eu comecei a fazer os bolos cenográficos na pasta americana e eu comecei a alocar, por exemplo, assim. Então eu fazia um bolo hoje, né? Na pasta americana cenográfico, né? Fazia um bolo hoje e aí eu levava ele para um casamento, ele estava maravilhoso. Aí uma outra noiva entrava em contato e queria alocar aquele bolo.
Só que o casamento dela é para daqui 4 meses, né? Gente, eu no começo, assim, eu achei que a pasta americana ela ia durar os 4 meses para poder fazer alocação para noiva, né? Só que acontece que quando você deixa um bolo, que ele é de um material perecível, né? Ele é um material comestível, ele atrai bicho, né? Então, por exemplo, assim, sempre eu tinha surpresas de formiga, né? Comer o bicho, por mais que o bolo, né? Por mais que eu deixava assim todo coberto e tudo mais. Depois a pasta americana ela amarelava e ela não é nem amarelava, ela ficava bege, 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 bege. E às vezes assim as pontinhas das flores elas começavam a melar. E nós tínhamos um problema muito complicado ainda quando a gente vai para a parte da chuva e da umidade. Então, se aquele bolo tá muitas vezes assim num saco, alguma coisa assim, eu não sei como que ele consegue se comunicar com a água da chuva. Eu só sei que eles têm uma simbiose, eles têm uma comunicação, ele murcha, ele. Olha, eu não sei, assim, para quem quer trabalhar com bolo cenográfico para casamento, eu já indico, assim, de cara, você não partir para essa questão da pasta americana. Porque, às vezes, você loca um bolo para uma cliente daqui 4 meses e muitas vezes esse bolo não vai estar do mesmo jeito. Né? E ele não estando do mesmo jeito, às vezes você vai descobrir isso uma semana, 2 semanas antes do evento, e às vezes não dá tempo de você reconstruir aquele bolo dependendo da quantidade de flores, dependendo da quantidade do trabalho que você teve para você estruturar e deixar o bolo daquele jeito. Então, gente, eu acho assim, pasta americana é para aquele trabalho onde a confeiteira faz, entrega, e esse bolo não vai ter um retorno para ser locado novamente. Bolos retornáveis, bolos cenográficos, eles de fato precisam ser cenográficos, e isso começa já na escolha do material dele, né? Aí tem uma questão que era uma questão que hoje em dia eu já não vejo mais isso tão em pauta, que era uma questão assim, mas e se eu fizer o bolo de biscuit, mas o biscuit ele não fica parecido com a pasta americana? Ah, porque eu já tentei, porque eu já peguei no biscuit, a textura é completamente diferente, eu não me adapto a essa textura. A questão da beleza, porque eu acho que fica plástico. Gente, tudo isso porque você não tem uma técnica, tá? Porque a partir do momento em que você tem uma técnica para você lidar com o biscuit, você consegue deixar ele com a cara da pasta americana, assim, que você não sabe a diferença. E eu não estou inventando isso, tá? Eu vou contar uma história para vocês que é assim, quando uma cerimonialista veio, uma cerimonialista muito importante, que ela só queria bolos de pasta americana, né? E indicava só a pasta americana e não gostava do biscuit. Ela veio no meu ateliê, ela não sabia que eu trabalhava com biscuit. E quando ela chegou aqui, que ela veio conhecer meu trabalho, ela falou assim: ai meu Deus, graças a Deus. Eu estava morrendo de medo de vir aqui e me deparar com bolos de biscuit, porque eu só indico bolo de pasta americana, menina. Eu falei assim pra ela, eu falei, olha, como que você, né? Eu falei, olha, tudo que você tá vendo aqui nesse ateliê, todos os bolos que você tá vendo aqui nesse ateliê, todos eles são feitos de biscuit. É que talvez você não conheça bolos com a técnica de biscuit que se parece com a pasta americana. E na verdade ela não conhecia de fato, porque quem começou a introduzir, inclusive, isso no Brasil fui eu. Na época, assim, eu comecei a transformar, eu comecei a ver, assim, a experimentar diversas técnicas e coisas para deixar a textura do bolo, né, quando a gente cobre o bolo, as flores, tudo assim com essa, tudo assim não perdendo em qualidade, beleza, elegância, tudo pro bolo pro bolo da pasta americana, né? Então ela chegou aqui e ela falou isso, ela falou, você tá de brincadeira comigo, eu não tô acreditando. Nossa, acabei de mudar agora o meu conceito. Eu falei, nossa, que bom. Inclusive, uma cerimonialista que trabalha comigo até hoje, né? E tá tudo certo, e eles aceitaram, e hoje ela super indica o meu trabalho, né? Ela falou assim, Vivi, eu tenho um preconceito do biscuit, eu vou te falar o porquê. Porque eu perguntei para ela, né? Para poder entender, né? Como é que era, entender o meu mercado, a cabeça do meu mercado, né? E ela falou assim para mim,
Vivi, é que quando a gente encomendava algum bolo de biscuit, ai, parecia que aquelas flores pareciam de plástico, tudo remendado com cola quente e tudo mais. Gente, por isso que é muito interessante, assim, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que prezar muito, muito pela beleza do bolo. Não pode deixar um fio de cola quente ou alguma coisa, né, aparecendo, porque isso acaba com o trabalho, né? Acaba com o nosso trabalho. A gente precisa ter um olhar, né? Você precisa enxergar esses mínimos detalhes, né? Porque quando a gente lança um olhar nesses mínimos detalhes de acabamento, o cliente ele passa a valorizar financeiramente e a valorizar o seu produto na hora, né? Então, por exemplo, assim, inclusive, quando ela veio no meu ateliê, eu já estava operando com valores bem maiores dos valores das confeiteiras da minha cidade, com bolos cenográficos, né? Então, por exemplo, assim, um orçamento de uma confeiteira aqui da minha cidade, na época, se ela cobrasse, assim, sei lá, 600, 800 reais para ela fazer um bolo, eu já estava cobrando 4.500 para fazer o mesmo bolo de casamento, né? No biscuit, né? Por isso que eu falo para você, as pessoas elas podem ter um preconceito, mas a partir do momento em que você coloca um bolo, faz um bolo, né, com esse olhar valioso de acabamento, você chama atenção, as pessoas querem trabalhar com você e aí no final das contas elas não querem nem saber do que aquele bolo foi feito. Depois de um tempo, as pessoas não me perguntavam mais do que os meus bolos eram feitos, elas apenas queriam os bolos, né? Então, no começo, que ficava muito assim, aquela coisa assim, mas do que é seu bolo? Você trabalha na pasta americana? Eu falava, olha, não, eu não trabalho na pasta americana, eu trabalho com uma massa que ela não é perecível. Eu também, no começo, assim, eu não falava assim, trabalho com biscuit, porque ela já tinha esse preconceito, né? Então, também, assim, é a maneira que a gente faz a apresentação do produto e a maneira que a gente se comunica também, tanto visualmente com as fotos, quanto também na comunicação verbal. Isso, com toda certeza, faz aí uma diferença, né? Então, assim, e agora falando um pouco assim para vocês, em relação à questão de custos, né, com a pasta americana, a gente tem um custo muito maior do que a gente tem com o custo de biscuit, né? Você construindo um bolo com porcelana fria. Porcelana fria, né? Eu gosto de falar porcelana fria, né? Porque eu acho bonito esse nome, né? Porcelana fria. É, então, aí você tem aí um custo mais em conta, né? E uma durabilidade muito, muito maior. E o que eu vou falar aqui para você agora vai te chocar. Porque. E eu falo assim que vai chocar mesmo. Porque assim, ó. Principalmente para você que tem assim um super preconceito. Eu tenho uma colega minha que ela é confeiteira, né? E ela me viu trabalhando com biscuit, viu que aquilo virou uma sensação na minha cidade, que as pessoas queriam os bolos aqui, né? E tudo mais. Ela, vou começar a trabalhar com esse negócio de locação e vou trabalhar com biscuit. Quando ela foi pegar no biscuit, que ela começou, nossa, ela achou aquilo assim horrível, aquela massa horrível. Falou que a massa era borrachenta, falou que, nossa, falou um monte de coisa. E eu, quando fui pegar na pasta americana, eu não gostei da pasta americana, porque eu já fazia biscuit, né? Então eu não gostei da textura da pasta americana. Mas olha a diferença da nossa mentalidade, né? Eu encostei na pasta americana e falei, nossa, isso aqui não é pra mim. Fiquei um mês com aquilo assim, sabe? Não é pra mim, porque esse negócio de pasta americana, muito acostumada com biscuit e tudo mais, né? Aí eu falei assim, gente, mas como que não é pra mim? Eu tenho que mudar isso, né? Eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tenho que aprender a gostar dessa massa. Né? Aqui na minha cidade todo mundo só consome esse bolo de pasta americana. E aí eu peguei e comecei a consumir esse bolo de pasta americana. Eu comecei a mexer na pasta americana, depois eu passei a gostar da pasta americana. E eu comecei a trabalhar com os dois produtos aqui, até eu ter a experiência de que a pasta americana não dava certo para os bolos cenográficos a longo prazo, né? Com decoração, com locação marcada mais para frente, digamos assim, né? Mas é muito interessante, assim, que eu nunca tive, assim, na minha cabeça, uma coisa assim, esse bolo aqui é difícil de fazer, não vou pegar para fazer. Ou então, essa massa aqui, essa coisa, inclusive, gente, eu adoro experimentar massas novas. Tô até apaixonado por uma massa agora chamada pluma. Um monte de gente não gosta da massa, eu acho ela uma pluma, eu acho ela simplesmente maravilhosa.
para fazer flores, inclusive para fazer umas outras coisas aqui que eu tô criando aqui, eu tô criando com essa massa. Então, a gente, lógico também quando você trabalha com a massa, às vezes você também tem uma massa preferida, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas assim, além de eu mudar o conceito de biscuit na minha cidade, eu não tenho o preconceito de ir para uma pasta americana e viver tudo que eu vivi com a pasta americana e ter essa experiência com a pasta americana, e depois ainda se superar fazendo com que um bolo de biscuit ficasse muito parecido com a pasta americana, que ninguém conseguia diferenciar o que eu fazia com a pasta americana e o que eu fazia com o biscuit. Até mesmo porque, para não chocar as pessoas, eu comecei a fazer assim, eu fazia o bolo de pasta americana, e aí eu colocava metade de flor de biscuit e metade de flor de açúcar. Aí depois eu fazia o bolo na pasta americana e colocava todas as flores só no biscuit. Aí depois eu comecei a fazer a base do bolo de biscuit e as flores de biscuit. E acabou que ninguém mais, gente, percebia nada. O que o povo queria, o que o povo quer é um bolo lindo na festa, né? E era isso que importava. Mas o que eu vou falar para vocês, assim, que isso choca, né? E é uma coisa complicada porque eu linkei isso nessa questão, assim, de você eu comecei, ela começou lá com uma massa, a pegar numa massa e ela não gostou, e eu comecei a pegar na pasta americana e eu não gostei, e linkar com isso daqui, assim, sabe, às vezes você é confeiteira, e você fala assim, nossa, jamais, eu já ouvi várias confeiteiras falando isso, assim, nossa, jamais eu vou fazer um bolo cenográfico, bolo pra mim é bolo, não mexo com bolo cenográfico. E é interessante, assim, porque a crença, muitas vezes, ela é muito forte, né? E a crença é limitante. Porque quando você crê numa coisa e às vezes você não se desafia a fazer coisas maiores ainda, né? Coisas que te desafiam, né? Usar uma massa nova, alguma coisa assim. E aí você fica naquele ciclo sempre, né? Reclamando, porque às vezes a cliente não quer pagar, reclamando porque dá muito trabalho e reclamando porque às vezes o retorno financeiro não é legal. Eu sei que tem muita confeiteira que tem um retorno financeiro maravilhosamente bem e tudo mais, que não cabe aqui isso, né? Mas isso aqui às vezes é para você que às vezes não consegue enxergar e descortinar um novo horizonte que pode se apresentar na sua frente, que seria a opção dos bolos cenográficos em materiais não perecíveis. E agora eu vou falar o que vai chocar. Foi essa semana, agora, por esses dias, eu postei um bolo de batizado. Eu não sei quantos anos tem esse bolo de batizado, mas eu acho que ele deve ter uns 5, 6 anos, não sei. Ele é um clássico aqui do ateliê, que eu loco praticamente todos os finais de semana. Essa semana, ele bateu 120 locações, a R$390. E quer ver, a 390, eu vou fazer até um cálculo aqui, peraí. Ó, deu R$46.800. R$46.800. É um trabalho que eu tive uma única vez. Eu fiz aquelas flores, aquelas folhas, aquele tudo lá que eu fiz no bolo. Eu vou deixar ele aqui, eu vou postar ele aqui para vocês verem. Eu fiz aquilo lá uma única vez e eu ganhei R$46.800 com ele até agora. E ele está bem longe de ser uma última locação. Eu ainda vou continuar alocando ele bastante, vou alocar ele muito aqui no ateliê. E ele vai me render muito mais do que isso. Eu até fiz uma postagem. Você quer ter um bolo avaliado mais de R$50.000 na sua festa? É esse bolo aqui, esse bolo de batizado. Então, o que acontece, né? Imagina se eu tivesse ficado presa ao que me falaram naquela época. Olha, faça só bolo de pasta americana, porque a cidade só usa bolo de pasta americana. Se eu não fosse ousada e tentasse fazer diferente, e buscasse, me desafiasse e tudo mais, né? Então, para você que tem o dom da confeitaria, para você que tem, assim, que você tem realmente, assim,
esse chamado, né, para trabalhar com bolos, né, porque trabalhar com bolos é muito mais do que você fazer uma arte. Você precisa entender que esse objeto com o qual a gente trabalha, que é o bolo, ele faz parte da vida dos momentos mais especiais das pessoas. Que é a festa de um ano, que é a festa de casamento, que é a festa do batizado, do filho tão esperado, que é festa de aniversário. Às vezes a pessoa chega nos 40, nos 50 anos, ela quer fazer uma festa porque ela quer comemorar a vida. Esse objeto onde as pessoas apagam a vela, né, e todos estão ali ao redor cantando parabéns, isso, ele é um objeto, ele é muito importante. Às vezes tem gente que pensa que festa ou que bolo é uma coisa assim, é um supérfluo, né? Mas tá longe disso, né? A nossa sociedade, ela quer que a gente pense isso, né? Mas tá longe. Quando a gente vai fazer uma festa, muitas vezes é só alegria. É só alegria, sabe? A gente contrata um fotógrafo, aquelas fotos elas ficam ali na memória do álbum, você vai ali, folheia aquele álbum, né? E você olha aquelas fotografias, você lembra daquele momento. Muitas vezes assim, você esperou muito para você ter um filho, e aí as pessoas, elas, no momento de comemorar um ano, elas estão tão felizes, tão imersas naquilo, porque eu quero bichinho, porque eu quero aquilo, eu quero doce, eu quero, sabe? Isso é uma coisa muito importante. Muito importante a gente comemorar a vida. Então a gente trabalha com uma coisa que é uma coisa muito importante para as pessoas. A gente trabalha com sonhos, né? Então é uma coisa assim muito primorosa, né? E você às vezes tem essa vontade de você trabalhar e de você continuar trabalhando com isso. Mas assim você precisa começar também a abrir um pouco assim a sua visão e o seu campo nas possibilidades de outros materiais, porque às vezes você pode continuar às vezes fazendo um bolo de confeitaria, e você também pode fazer um bolo cenográfico para locação. Aqui no ateliê, com o passar dos anos, eu fui colocando vários braços aqui, né? Por exemplo, aqui eu atendo porcelana pintada à mão, aqui eu atendo aquarela, né? Eu faço essa parte da aquarela, aí a gente faz os bolos, a gente faz várias coisinhas assim, né? E a gente foi agregando tudo isso. Para quê? Para não parar de viver da minha arte, para não parar de viver daquilo que eu gosto muito de fazer, né? Mas enfim, voltando então ao tema voltando e não saindo, né, do tema aí, a diferença entre bolo cenográfico de açúcar e bolo cenográfico de material não perecível, tipo porcelana fria, é que com toda a certeza a porcelana fria vai te dar um retorno financeiro muito maior, porque você vai poder locar várias e várias vezes, você vai poder dormir, porque é uma coisa assim, eu não conseguia dormir com os bolos de açúcar. Eu não conseguia dormir com os bolos de açúcar porque eu ficava assim extremamente preocupada se aquilo ia durar, se não ia durar, se 2, 3 semanas antes eu teria que refazer o bolo inteiro, né? Então tem essas principais coisas aí que você pode colocar na ponta do lápis. Eu até tenho para já encerrar aqui o vídeo, que já ficou, eu estava olhando ali o tempo, já ficou bem comprido, mas para quem está iniciando, informação nunca é demais e vídeo nunca é comprido, para quem precisa da informação, né? Isso aí eu já experimentei. Esse negócio de ficar fazendo. Bom você fazer informação curtinha, mas também é muito bom você fazer informação extensa para que as pessoas entendam a gravidade daquilo que elas prometem para os clientes, daquilo que ela quer fazer, daquilo que ela vai comprar, principalmente, né? Porque o investimento financeiro às vezes é alto em materiais e tudo mais, né? Mas aí eu vou finalizar aqui contando assim que uma vez eu fui levar um bolo cenográfico de casamento para uma pessoa, e naquela semana, Campo Grande não conseguiu ver, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui onde eu moro, não conseguiu ver sol, era só chuva. Chuva, 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 chuva. E eu tinha que terminar aquele bolo. E aquelas pétalas, eu colocava flores no bolo, e aquelas pétalas se desmanchavam. Eu colocava, aquilo se desmanchava. Eu colocava, aquilo se desmanchava. Extremamente úmido, tudo muito úmido. Aí eu tive que colocar aqui aquecedor para ver se. E calor, e era umidade com calor. Aí depois eu coloquei ar-condicionado, fui pro ar-condicionado para ver se aquelas pétalas elas aguentavam, né? E aí o que eu acabei descobrindo, assim, é que. Por isso até que eu fui para essa parte do bolo cenográfico não comestível, porque. Do bolo, né, com biscuit, porque
o açúcar, foi o que eu falei, ele se conecta com a temperatura, ele se conecta com se está seco ou se está molhado, e eu comecei a entrar em desespero, porque eu ainda não tinha experimentado fazer essas flores no biscuit, e eu comecei a entrar em desespero, e eu comecei a colar aquilo com as flores para elas poderem pararem com cola quente, para ela poder ficar no bolo, e aí eu consegui levar o bolo na festa. E aí, o bolo, no final da festa, eu consegui levar bem perto da hora do casamento, consegui alinhar isso com a decoradora. E aí eu consegui levar bem perto da hora do casamento. E aí, teve a festa lá por umas 4 horas, né? E daí na hora que eu fui buscar o bolo, gente, ai, que decepção. Todas as pétalas do bolo, ele tava no chão, sabe? Isso 10 anos atrás. A gente não tinha muito conhecimento, né, a respeito de material, só tinha uns tipo de material no mercado para comprar, enfim, receita, não dava para ficar pegando, não era assim igual tipo, tinha tudo no YouTube, tudo espalhado por aí, não era assim, né, nessa época. Então, e ali já tinha uma noiva querendo colocar aquele bolo que estava ali, todo desmanchado, todo desgrenhado, né, e aí foi ali que eu falei assim, cara, não dá para trabalhar com esse material, não aqui na minha cidade, não aqui como de forma cenográfica, muitas vezes nem como forma de confeitaria, porque aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem, de vez em quando, bate quase 50 graus aqui, 45 graus aqui, 40, de muito calor e tudo mais. Então aí eu percebi que realmente não dava para poder fazer os bolos cenográficos em pasta americana, né? Então, com esse vídeo aqui eu quis deixar aqui um pouco da minha experiência, né, para você. E para você que quer saber um pouco mais de como trabalhar com biscuit, de como deixar essa aparência de pasta americana e tudo mais, a gente já tem vários cursos aí dentro dessa área, vários métodos e tudo mais que pode encurtar aí a sua jornada, a sua caminhada. Eu vou até deixar aqui, durante o vídeo, vocês viram aí, passou aí um pouco dos bolos, né? Vou até deixar aqui no final também outros bolos que já foram construídos aqui no ateliê, todos em biscuit, de longa duração, e com certeza, assim, com muito valor financeiro agregado pelo fato da gente locar muitas e muitas vezes esses bolos, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Dá o seu like aí, né? Se isso valeu para você, se essa informação valeu para você, tá bom? Beijo, beijo. Até a próxima.